Fala moçada, aqui mais uma vez Thales, estou junto Rubens. com o Rubens e mais uma vez aqui no Papo Professor. Hoje nós estamos com o nosso segundo episódio e o nosso convidado de hoje é um cara muito especial. É um cara que estudou com a gente, trabalhou com a gente, é um cara que a gente estima muito, a gente gosta muito, tem muito carinho por ele. Fazia bastante tempo, inclusive, que a gente não se via. Vou apresentar ele para vocês, ele vai se apresentar melhor. Estamos aqui hoje com ele, nosso querido Gabriel Messias. Obrigado pelo convite, agradeço por estar aqui com vocês, revendo vocês e pela oportunidade de passar um pouquinho da minha história, das minhas experiências, quem sabe ajudar alguém nessa conversa. conversa. Muito legal estar aqui, é uma honra, na verdade, né, participar aqui dessa conversa com você e colocar para a galera também ver o que é o médico, o que é o professor e ver pertinho também, né, que a gente também é ser humano acima de tudo. Gabriel, quem é o Gabriel Messias? Bom, o Gabriel é nascido em Paranapoema, tem 30 anos, fez medicina pela Universidade Estadual de Maringá. Hoje, atualmente, é médico concursado do SAMU, trabalha em emergências da região e em UTIs também. Estou me dedicando a tentar pleitear um mestrado e uma vaga de residência. E como todos os ouvintes, eu continuo sendo um estudante. Legal. E conta um pouquinho da sua carreira. Você atua em que área da medicina e tal? A minha área, estando no SAMU, estando em emergências e UTIs, principalmente é urgência e emergência e no paciente grave, que a gente chama de UTI, né? Eu não prestei prova de residência antes, eu procurei outro caminho, fui para Marinho, que a gente vai falar depois, fiz o concurso, passei no SAMU, mas durante toda a minha graduação eu procurei linkar os meus aprendizados para a área de urgência, emergência e UTI, certo? Legal. Muito bem. Pessoal, para quem não sabe, o Gabriel é um cara que a gente conhece há muito tempo, né? Se formou em medicina, hoje é médico, né? Atua aqui, como vocês viram, aqui em Maringá. Gabriel, no tempo de estudante, assim, vamos falar um pouco para o aluno nosso, que às vezes é um aluno mais focado em vestibular, um aluno que às vezes está estudando de fato para o vestibular. Na tua época de estudo, assim, como que você estudou de fato para passar assim, no vestibular? Conta para a galera. Acho que a gente pode voltar um pouquinho atrás, posso? Claro, vontade. No colégio, assim, eu vim de escola pública, né? Já começa por aí. Nós, tirando o Rubens, que fez o ensino médio em escola particular, nós dois fizemos em escola pública, né? Vida toda. Que cidade que você... Eu fiz a escola pública em Jussara e Colégio Senador Moraes de Barros, com muito orgulho. É isso aí. E, assim, a gente basicamente estudava para prova, certo? Preciso falar alguma coisa? Estou mentindo alguma coisa? Não, a gente... Acho que muitos alunos de ensino médio, às vezes, está com a cabeça, às vezes, assim, em passar de fato de ano, né? O aluno quer passar de ano, ele quer tirar nota da prova para passar e, às vezes, o foco... E, principalmente, a gente que é de cidade pequena, é o que eu sempre, às vezes, falo para o aluno. A gente não tem, às vezes, uma visão de mundo como às vezes, um aluno que já nasceu numa cidade grande, que já tem, assim, uma visão diferente da gente que é de cidade pequena. Então, a gente, de fato, estuda para passar na prova, né? A gente quer passar de ano, a gente não quer tirar nota vermelha. Passei, acabou. Passei e já era. A gente não tem esse foco. De fato, é o que acontece. Qual ano que você nasceu, Thales? Eu nasci... Aí eu vou revelar a minha idade aqui agora. Tem que fazer, né? Eu nasci em 96, eu sou 96. Tá, é mais novo. Mas eu nasci em 94, então quando eu estava no primeiro ano, foi o primeiro ano do PAS. E assim, era oitentão que você tinha que brigar com a mãe para ir fazer, tem que fazer uma prova no primeiro ano, uma prova no segundo ano, uma prova no terceiro ano. Mas assim, ninguém conhecia o processo de avaliação seriada. A Universidade Estadual de Maringá foi uma das pioneiras no processo de avaliação seriada. Então, assim, por mais que as oportunidades estavam abertas, a gente não conhecia. A gente era fechado para elas, né? A gente era fechado. Eu também peguei o primeiro PAS, eu também não fiz. Você também não fez, né? Não fiz. Eu também não fiz o primeiro passo. Então, assim, basicamente a gente estudava para a prova e etc. Eu já trabalhava Estou pensando assim no meu primeiro, segundo ano, segundo, terceiro ano do ensino médio. Eu já trabalhava nessa época
Então, assim, além de trabalhar à noite, eu tinha que chegar na escola e tal, e fazer a prova, e etc. E é isso. Já vestibular é diferente. Quando você começa a estudar, no vestibular, você ganha um livro. Esse livro vem dividido entre uma teoria e uma questão. Então, ali está a metodologia. Você não ganha um flashcard para vestibular. Entendeu? Não quero dizer se isso é bom, se é ruim, a gente vai pensar depois. Sim? Mas assim, o estudo já é direcionado pelos professores, pela metodologia do cursinho que você faz. Não estou fazendo propaganda de poliedro, de ângulo, de ninguém, mas assim, é o material que você pega que te direciona. É um padrão. Então assim, aquele material pode te direcionar para alguma prova, ou pode, no nosso caso, que é uma prova específica, não te direciona para nada. Na faculdade, o que acontece? Vamos pensar no meu caso primeiro, antes de pensar no caso de vocês, que eu estou pensando nas biológicas e não nas exatas. Certo? Na aula, a aula começa a ser completamente diferente da aula do cursinho, da aula do coisa. A aula é de 1h30, uma aula complexa, densa. Você tem que pegar principalmente aqueles pontos, os pontos chaves que o professor está te dando, que ele bate em cima porque ele vai cobrar em prova, certo? Outra coisa que você tem que ficar ligado, que eu penso assim, você pega tipo com um veterano, qual assunto que esse professor mais gosta, nesse sentido. Então assim, não é a mesma coisa de você estudar para o vestibular, não é a mesma coisa de você estudar para o... Muda totalmente a rotina. Também não é a mesma coisa de você estudar para uma prova de residência, que é o que eu vou prestar agora, certo? Que a residência só para exemplificar, o estudante de medicina ele tem que prestar um vestibular para entrar na faculdade de medicina, depois ele tem que prestar uma prova de residência médica para ele ir para a especialidade, para ele cursar a especialidade dentro de um hospital universitário ou de referência, certo? Uma espécie de vestibular de novo. Isso, só que com outras dificuldades. Com todo mundo bicho grilo, entendeu? Certo? Não que nas especialidades não, mas todo mundo passou pela primeira peneira e todo mundo... Não estou falando que nos outros lugares não sejam isso, certo? Então, assim... O que é o diferente de estudar para questão nas biológicas do que nas exatas? Não tem questão dos materiais. Não tem. Então você assiste a aula, faz um caderno, pega os pontos principais e vai para aquilo que você tem. Não tem questão de prova. A não ser que você pegue a prova antiga com o veterano e tal. Mas não existe o solution. Essa é a diferença, entendeu? Já as biológicas, as exatas, a diferença é o seguinte... Uma lista de exercício. Chega, né? Se eu tiver errado, vocês têm Fique à vontade. Você tem uma lista de exercício, o professor fala, resolve a lista de exercício, você não consegue resolver, você tira dúvida com o veterano, você vai na monitoria, você não conseguiu isso daí na monitoria, você vai no solution e assim você vai. Sim, certo? Você arruma um caminho, né? É um caminho. Então, assim, você tem como exercitar isso. Agora, qual que é a dificuldade do estudante biológico? Exercitar isso. O cara tem que pegar e... dar aula para ele mesmo. E muitas vezes dar aula visual, pro espelho, né? A biologia. Sim. De você saber o que é a estrutura, qual a função dela, como que você pode corrigir ou mudar alguma estrutura de uma parte do corpo, por exemplo, né? Sim. Todo o funcionamento e tal. Igual eu tava falando. Aula densa, aula longa, aprofundada, exige concentração. E dependendo da cor, da área, o meu quarto ano, dando um exemplo, eu tinha 17 matérias anuais. 17 matérias anuais. Então, se você fizer uma conta, 17 vezes 4 dá quanto? 58, é isso? Isso. 58. Só que uma dessas matérias, das 17 anuais, tinha prova toda a aula. Então, são 51 semanas de 40. Vamos reduzir para 40. Então, você tinha 40 provas dessa matéria. Caramba. Mais 17 anuais, 58. Então, dá 98 provas. Se você pensar só nas 58, dos 200 dias letivos, dia não, dia sim, prova. Dia não, dia sim, prova. Isso numa instituição de ensino tradicional, como a gente cursou, que é o EN. Não estamos colocando que seja melhor, que seja pior. Estamos exemplificando como que é as coisas. As diferenças de metodologias de estudo. Legal. E como que é agora, vamos voltar um pouquinho, a gente avança já para a sua rotina de medicina. Como que era a sua rotina de vestibulando? Como que você estudava? O que você priorizava mais?
Como que era o Gabriel antes de passar? Ele era um cara que gostava de exatas, que sofria em exatas? Conta um pouquinho da sua experiência para chegar lá. Tá, vamos parar e pensar. Eu perdi só a principal aula no ensino médio de exatas. Quando a professora de matemática ensinou a equação do segundo grau, eu não estava na sala. A básica não foi. Não tive. Aí eu tive que pegar depois e tal, mas eu entendo que seja a aula principal do ensino médio. Mas só um exemplo, né? Pensando, quando eu entrei no cursinho, eu comecei pensando em engenharia. Aí eu fui para física e fui para matemática. E fui sanando essas duas dificuldades. Então o seu primeiro pensamento foi engenharia. Foi engenharia. Que legal. A vontade primeiro, então, não era ser médico? Não era ser médico. Era alguma engenharia específica, assim, ou alguma engenharia aleatória? Queria engenharia química. Química. Aí tá. Eu fui prestando as provas e tal, e estudando. E a dificuldade era física, por conta de potência de base 10, que eu não tinha, aquela base matemática básica, eu não tinha isso daí. Aí matemática, assim, ia bem e tal, o professor era bom, um abraço, Natal, tipo, agora, e não ia, entendeu? Aí, com muito custo, quando chegou em elétrica, então, meu Deus do céu, elétrica é muito difícil, você precisa de uma base boa de matemática, você tem que ir numa aula de matemática básica, senão você não vai conseguir. As potências de base 10, tudo dá errado, entendeu? Sim. Aí, com muito custo, no final do primeiro ano de estudos, eu passei em civil na UEPG e passei em primeiro lugar na UFMG em engenharia química. Caramba. Que é uma das engenharias mais concorridas do Brasil. Porque lá o Enem era peso 4, a matemática, e eu fiz 42 de 45 no Enem. Mas assim... Então é um salto gigantesco, né? Pra quem não assistiu a aula de Bhaskara e fez 42... Mas aí, assim, eu não sabia nada de outras coisas. Eu só sabia matemática e física. Eu só estudei essas duas coisas. A princípio, você focou nas duas, assim. Beleza, tal. Aí minha família, eu tenho uma tia que é maravilhosa, minha segunda mãe, que eu amo de paixão. Ela falou, abraço pra tia. Abraço pra tia. Aí... Nossa, inclusive, eu tô devendo muito, tia, te amo. Aí, a minha tia chegou e falou, cara, porra, você saiu do nada, você tava trabalhando, tal, você veio, fez tudo isso daí, vamos, a avó quer um médico na família e tal, vamos fazer medicina. Eu falei, tia, sempre foi medicina, minha vontade sempre foi, mas eu achava que eu não conseguia. Aí eu falei, vamos pra outra área. Então mudou o caminho. Mudou o caminho. Aí cheguei e comecei a estudar. E qual que era a minha pior dificuldade? Química. Química era a minha pior dificuldade de todas. E aí só um paralelo aqui. O Gabriel, além de ser médico, ele também é professor de química, tá? Então, olha o ponto que a gente tá. Momento importante, tá? E aí? É bem legal. O Rubens tocou nesse assunto. Quando a gente começou, até pra galera conhecer um pouco mais a gente, é muito legal trazer o Gabriel aqui, porque... quando a gente começou a dar aula, né, Rubens? Eu acho que muita gente sabe, muita gente também não sabe. A primeira aula, acho que eu dei assim na minha vida, aula mesmo, foi junto com o Rubens. A nossa primeira aula junto, assim. Foi uma aula de juro composto, eu nunca esqueço dessa aula. O Gabriel deve saber dessa história, mas a gente começou a dar aula junto. E como o Gabriel falou, ele veio de uma cidade pequena, né? Eu também vim de uma cidade pequena, né? Morava numa cidade que tinha 3 mil habitantes, minha família inteira, inclusive, é de lá. Abraço, família. Abraço, família também. É uma visão de mundo, às vezes, meio fechado, assim, né? Porque eu também trabalhava, né? Inclusive meio período, mas trabalhava. Eu tentei fazer cursinho também, né? Do mesmo jeito que o Gabriel tentou fazer engenharia, eu também tentei. Né? Era o principal foco meu a princípio, antes de fazer matemática, de fato não era fazer engenharia, né? Civil, inclusive. Depois acabei indo para matemática, fiz a prova do PAS também, igual o Gabriel fez. O Rubens, você não chegou a fazer o PAS? Eu não fiz também. Eu entrei pelo PAS, pelo vestibular, já falei isso para muita gente. Depois acabei optando em entrar pelo vestibular. Hoje já não tem mais essa opção, né? Hoje acho que entra pelo PAS direto, né? A vaga do vestibular daí fica para o próximo. Então a gente tem essa visão às vezes de mundo meio fechada, e quando a gente começou a dar aula, o Rubens começou a dar aula junto. E o Gabriel, ele era um estudante naquela época ainda, né? Sim. E começou junto conosco assim também, tirando dúvida nas monitorias, aí começou a dar monitoria e se tornou também professor de química. Então, para vocês verem, né?
Às vezes a dificuldade maior do Gabriel era a química, Vira uma né? valência E sua, né? virou um professor depois de química, né? Tirou dúvida, deu aula de química para muita gente. Isso é muito legal É compartilhar. o bater na tecla, né? De você forçar bastante, em algum momento vai ficar fácil. Não é você aceitar a dificuldade, é você tentar, em algum momento você vai conseguir. Porque não tem o porquê não conseguir, né? É. Você lê uma vez, lê duas, lê três, quatro, uma hora você vai entender. Exatamente. Porque não faz muito sentido a gente não entender, né? Se já tá ali, é só estudar, se dedicar, estudar, que, Sim. claro, vai Muda o entender. foco, tipo, vai pra questão, volta pro resumo, pega uma outra abordagem e tenta, cara, vai dar certo. O esforço é entender que recompensado. existem jeitos diferentes de estudar também. Sim, Né? Tem sim. gente que aprende a melhorar fazendo um resumo, depois fazendo exercício, tem gente que já vai direto pro exercício. Cada pessoa aprende de um jeito, né? É você entender o jeito que você aprende. Exato. Ponto. Bom, mas voltando aí, a dificuldade maior era na química, então. Química. A dificuldade maior era a química, eu não entendia nada, eu não tive... Por exemplo, eu sabia que o carbono valia 12, eu sabia que o hidrogênio valia 1 e que o oxigênio valia 8 ou 16, porque era o que a professora não sabia falar se era 8 ou 16. Entendeu? Ela não sabia a diferença de prótons e de massa. E foi isso daí. Mas assim, graças a Deus por essa professora. Eu agradeço por ela ter me mostrado o começo das coisas e tal. Depois disso eu vim para Maringá sem base nenhuma, mas assim, no terceiro ano, depois que eu passei nas coisas, eu já comecei a estudar biologia. E biologia, cara, não é que foi fácil, mas entrou, foi bom, foi legal, então, tipo, andou o negócio, entendeu? Tanto é que, assim, no primeiro vestibular que eu tava pronto, eu fiz 116 em biologia, tipo, uma nota... Não sei como que tá as notas hoje, mudaram muitas coisas, mas assim... Mudou o jeito da prova. Mas era de 120, eu fiz 116. Sim. Ninguém acreditava, nem eu acreditava. Só lendo, só lendo e vendo, mas escolhi a literatura correta, que o vestibular cobra, que é importante. Entendi. Não é à toa que Vestibular, esses livros né? estão aqui, então, pra gente falar depois disso daí. E fui sanando essas dificuldades. No primeiro ano, eu dei um salto importante, mas nada comparado a isso. Passou em primeiro lugar na UFMG em coisa. Beleza. Chega na UEM, o que acontece? Também. Pau, não adianta. O vestibular é diferente. É outro estilo de prova, é outro tipo de questão, é diferente. Cada prova, cada vestibular tem uma característica diferente de prova, uma característica, um jeito diferente, né? de perguntar também para o aluno, às vezes, um conteúdo. É diferente. Então, aí, X, meio do ano. X mais 50, final do ano. 50 de X ali dava uns 20%. Achei ok. Subi 20% em 6 meses. O que vocês acham ok? Agora eu vou perguntar para vocês. Fique à vontade. O que vocês acham um aluno que está estudando ok subir de um vestibular para outro? Que já não está no PAS, não está nada, mas quantos por cento vocês acham que é tipo o aceitável? A gente não tem um número adequado, mas assim... Antes de responder essa, pode falar pra galera, tipo assim, quanto tempo você ficou no cursinho até atingir o seu... 1 ano e meio. 1 ano e meio no total? Não, no primeiro ano fora, aí nas engenharias, 1 ano e meio para medicina. Entendi. Então, no total foi... 2 anos e meio. 2 anos e meio. Vou contabilizar 3 anos. Então, tipo assim, o aluno tem que ter em mente que a medicina ela é um processo, né? Você tem que atingir certos patamares. Então, eu tenho uma base boa, beleza, agora eu tenho uma base boa, então eu posso evoluir. Então, agora é detalhes. Então, para você chegar numa nota alta no vestibular, você tem que ter a base boa e agora você acrescenta a específica. Você é bom nos detalhes. Então, você tem um processo de crescimento, na verdade. Refinar o negócio. Exato. Então, tipo assim, a porcentagem ela depende do seu nível. Então, vamos colocar em números, por exemplo. Vamos supor que o vestibular vale a 500 pontos. E aí, para passar, em média, você tem que colocar 400 pontos. Para você subir de, por exemplo, 200 para 300 é uma dificuldade. Sobe 6 meses. Não sobe, mas para você subir agora do 300 para o 400, são 2 100 pontos. Só que são 100 pontos diferentes. Exato. Então, os 100 pontos da base aqui, você tem uma menor dificuldade, mas os 100 pontos do refino é muito mais complexo. Então, é palavrinha do livro, é detalhezinho que você não pegou. Então, rodapé. Existem, é uma escada, né? E a escada ela vai ficando cada vez mais difícil de você atingir. É diferente, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, uma prova do Enem hoje. O aluno que acerta das 45, 20 questão,
Para ele subir de 20 para 25 é uma coisa. Para ele subir de 25 para 30 é outra coisa. É outra coisa. Para ele sair das 30 questões e chegar nas 40 é outro patamar. É uma lapidação. O aluno hoje que ele tem, professor, eu estou acertando mais de 35 questões, eu estou acertando 36, 37 questões. Para as 45, aí é refino. Né? O aluno, ele entender, ele mapear a prova. Ele já sabe matemática. Ele sabe matemática. Ele tem uma base boa, ele sabe conteúdo, ele tem que, aí eu acredito que mapear erro. Né? Um aluno que está de 35 para cima, assim, o que eu estou errando na prova? Né? Os simulados que eu estou fazendo, por que eu estou errando, quais questões eu estou errando, quais conteúdos eu estou errando. O que eu preciso melhorar? Será que é uma fórmula que eu estou esquecendo? Às vezes é um conteúdo que eu preciso de fato estudar direito. Eu fiz a conta errado. O que eu estou errando? É a questão aí de mapear a prova. Então existem níveis assim diferentes na hora de estudar. Né? E isso aí é a maior dificuldade, sabe por quê? Porque você ser organizado, anotar aquilo que você está errando, você Você se entender, né? Se entender e você ir buscar isso daí, entendeu? Isso se chama metodologia ativa de estudo, entendeu? Eu acho que isso conta muito ponto, mas é trabalhoso. Você está disposto? Você está disposto a ir buscar algo a mais ou só os exercícios que o professor passa no quadro, aquela numeração? E não existe fórmula pronta, né? Você tem seu jeito, você tem a sua dificuldade, né? Então você que tem que buscar. Exatamente. E aí, nesse mesmo vago que a gente tá, tipo assim, agora pulando, né? Então, chegamos no vestibular, atingimos o nível e agora estou na faculdade. O que é estudar para o vestibular e estudar para a faculdade? Qual a diferença? É a mesma coisa? É mais difícil? Então, como eu estava falando, para estudar para a prova de faculdade, é isso que vocês estão perguntando, né? Estudar para a prova de faculdade, você tem que assistir muito bem a aula. Você tem que sacar o que o professor tá te pedindo ali, aquela eu tô te ensinando isso, ele vai te pedir isso, entendeu? Guarda bem isso que o professor tá contando, porque assim, não tem em biológicos. Por exemplo, isso aqui é um muro de anatomia, né? Depois eu vou explicar por que tá aqui. Ele não tem questão. Ele tem um livro-texto, certo? Mas aí o professor te cobra, eu quero isso. Anota isso, segue isso. Não tem como dar migué, né, na questão. Você tem que saber depende, a questão e acabou. E outra, depende da universidade ou a prova. Vai ser questão aberta ou vai ser questão fechada? Isso daqui eu nunca vi questão fechada. É só questão aberta. Você tem que explicar. Ou você sabe ou você não sabe, entendeu? Então, assim, guarda aquilo que o professor está te falando e vai naquilo. É 100% aula. Claro que você tem que chegar em casa, você tem que ler o livro-texto, você tem que, o que mais? Além disso, você tem que ir na monitoria para ver, o cadáver lá e olhar, a veia saindo dali, a artéria saindo dali, a inserção do músculo, qual que é a função dele, para depois você vai ter uma prova prática, você saber exatamente aquilo que está te cobrando, pensando em anatomia, certo? Mas fisiologia, por exemplo, fisiologia também geralmente não tem questão. Você tem que entender todo o mecanismo para explicar exatamente aquilo. Entendeu? Então não é entender a conclusão, é entender o processo inteiro. Inteiro. Na medicina é isso que a gente está pensando. Agora, vamos supor... Me fala um pouco das exatas você, da engenharia. Quando você chega na termodinâmica, fala aí. Explica como que você estudaria para termodinâmica na parte de... Cara, e aí, você começou conversando sobre isso, né? As exatas, você tem todos os conceitos, é super importante você entender todos os conceitos, só que as exatas, ela é treino. Então, você vai pegar vários casos. Tem uma máquina assim assado, que a temperatura é X de entrada e X de saída. Então, você tem um jeito de resolver. Então, você meio que entende o processo de como resolve e vai ser sempre daquele jeito. Ponto. Então, você entende o processo, o mecanismo com os conceitos e aí vai dar sempre do mesmo jeito. Vai dar sempre a mesma... É bem mais prático, assim, né? Tem que praticar bastante, né? A teoria é importante, mas a prática é bem mais importante. Tanto é que um aluno assistindo a aula de exata, a aula, ele assistiu, aprendeu o conceito, ele pode ir direto para o exercício. Ponto. Né? Se ele assistiu bem, assistir da aula. Agora aqui não. Aqui se ele não pegar, não ler o rodapé, não se situar, não vai. Não adianta que não vai. Eu acho que o aluno tem um compromisso, assim. Assistir aula na parte de biológica. Assistir aula. Além de assistir aula, ele tem um compromisso de, tentar ler o livro. Se ele não consegue ler o livro, ele lê o resumo de um colega. No mínimo, alguma coisa nesse sentido. Certo? Então, lê bastante, no curso. Tem que ler. Não tem para onde correr, entendeu? Ou se você quiser... Eu não lia. Mas eu não aconselho não ler, eu aconselho ler. Eu gostava de assistir outra aula mais condensada e tal. E
conversar com os veteranos, pegar, tipo, ó, o que o professor mais gosta de cobrar. Aí, a partir daquele ponto, eu ia filtrando o que era mais... A gente não tinha tempo, você sabe disso. Então, mas cada um. Se eu pudesse aconselhar o meu aluno, eu aconselharia, cara, ó, vai pra aula, assiste a aula direito, lê o livro direito, com o professor, o que o professor te disse pra ler, entendeu? Porque ele vai cobrar daquilo. Eu acho que é isso, entendeu? E ele preparou, né? Tipo assim, ó, o melhor caminho pra você aprender aquele conceito. Né? Tem professor que, pelo amor de Deus, também, né? Ele não prepara nada ele da cabeça dele e coloca, mas assim... Sobrevivemos, eu sobrevivi. Sim. Vocês sobreviveram, vocês sabem. Que é uma ideia legal também. Vocês sobreviveram, perdão. Que a gente também já passou para os alunos, que é muito diferente o tratamento de professor de um colégio, que nem a gente dá aula, de um professor de universidade. A gente passa a mão, a gente, ó, vamos prestar atenção e tal. O professor da faculdade você se vira, né? Você chega na sua casa, você dá seus pulos, né? Não tem, pelo amor de Deus, presta atenção em mim aqui. Não existe isso. Ele passa a lista... Você chega em casa e faz, não conseguiu fazer a lista, vai na monitoria, vai atrás, e é o que a gente fala muito pro aluno, né? Bundinha quadrada na cadeira e estudar, cara. Ó, isso aqui a gente só parou na faculdade, ainda a gente não chegou nos próximos níveis ainda. Tipo, por exemplo, ó, tá, vamos parar um pouquinho. Eu expliquei do meu quarto ano, né? Falei que no meu quarto ano eu tinha 17 matérias ou mais, então eu tinha que... Como que é a rotina assim, da faculdade de medicina? É aula de manhã, à tarde, à noite? Instituição tradicional. Primeiro e segundo ano, ciclo básico. Terceiro e quarto ano, ciclo clínico. E quinto e sexto ano, internato. Certo? Ciclo básico, você vê todas, tipo, bioquímica, anato, vê a parte básica. Depois, no ciclo clínico, você vê as clínicas. Endócrino, cardio, PED, etc. Tipo, você já entra nisso daí. Que é onde você já começa a conhecer o caminho que você vai seguir depois de formado. Alguns, né? Alguns, porque eu até hoje não encontrei esse caminho. Aí, aí no internato, você passa nas clínicas. Tipo, temos 5 grandes áreas na medicina, né? Pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínica médica, que daí entra urgência, emergência, UTI, clínica cirúrgica e preventiva, medicina social, medicina do trabalhador, etc. SUS, tá? Da família, então, né? Medicina da família e comunidade. Então, nós temos 5 grandes áreas. Isso você vai aprender no internato, você vai entrar nisso daí e no internato você vai começar a exercitar as coisas que você aprendeu no passado. Entendi. Certo? Legal. E depois, tipo assim, acabei de formar. Como que é a vida do médico pós-formado? Tipo assim, quais são os caminhos que ele tem? É residência, mestrado? O que ele tem de opção para ele fazer? Tipo, recém-formado. Formei, e aí? Acabei de pegar o diploma. Vai dar um plantão, né, pai? Ganhar dinheiro, né? Pagar todo mundo que você tá devendo. É a primeira coisa que você vai fazer, entendeu? Ó... Eu, na faculdade, no último ano, eu falei assim, cara, vocês sabem, toda a vida, nós fomos correria, gente. Não precisamos mentir pra ninguém, todos os ouvintes. Nós somos pessoas que estamos ascendendo. Ascendendo não é que somos melhor. Não. Nós buscamos estar aqui hoje. Então, se nós estamos aqui hoje é por mérito nosso. Nós procuramos isso daqui. Não ficar parado. Não ficar parado. Aí eu pensei assim... podia ir pro exército, pra marinha, pra uma coisa e tal, não sei o que. Vou começar... Vou pensar em isso daí, porque daí eu tenho um tempo de juntar uma grana, pagar quem eu devo, e vou ter tempo de estudar, porque 30 horas o serviço militar, entre aspas, né? Depende muito. Como que é o serviço militar que você fez aí? Ó, todas as áreas. Fisioterapia, medicina veterinária, farmaco, odonto, med. No último ano, nós temos uma seleção. Ó, você que não serviu, você pode servir. Servir como oficial. Quem tem curso superior serve direto como oficial. Nós temos os praças e os oficiais. Isso aí fica pra galera pesquisar. Tipo, quem quiser interesse nisso daí. Aí você já entra direto como oficial. E eu gostei muito da proposta, porque era um salário relativamente bom, era uma carreira que eu precisava servir por conta de ter disciplina, por conta de melhorar a minha questão pessoal e tal. Eu achava isso.
E eu decidi servir. Chegou lá no dia, um colega passou na minha frente, eu queria ir para Apucarana, no exército, porque era perto de casa. Ele pegou e falou assim, passou na minha frente. Aí sobrou Guaíra, Marinha. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, assim, eu sou muito grato por ele ter ido para lá e eu ter ficado aqui. Eu dei tiro real na Marinha em Guaíra. Eu participei de operações. Eu fiquei na fronteira. Então, assim, eu vivi o militarismo real, entendeu? Foi muito legal na minha vida, assim. Entrei de cabeça. E eu tinha passado na residência de radiologia e deixei trancada. Quando você passa na residência no 6º ano, o serviço militar tranca essa... Você continua aprovado. Continua aprovado, se você quiser ir, você vai. No final, eu estava gostando muito, que eu queria continuar, e eu cancelei a residência, só que daí não renovaram comigo. Aí eu deixei de ser radiologista. Tá, aí por que eu fui para a área de urgência e emergência? Depois a gente volta nos estudos, né? Tá. Mas é porque, assim, nesse meio tempo eu peguei a pandemia. Então, assim, eu peguei a pandemia e eu tive que ser linha de frente, em urgência, emergência, UTI. Fui pegando, fui gostando, na UTI, na graduação já fui levando para esse lado. E eu fui obrigado a trabalhar em UTI, essas coisas, porque não tinha quem fazia. Então, foi legal. Então, eu peguei mão disso daí. Por isso que eu trabalho... Você cresceu nesse momento, foi absurdo também. Né? Absurdo. Eu acho que, assim... A gente fala uma coisa que é meio chato de falar, mas não é que é pejorativo com quem não aprendeu, mas assim, quem aprendeu no Covid aprendeu, porque a doença fazia tudo. Quem não aprendeu não aprende mais. Então, é chato falar isso? É chato. Mas, infelizmente, assim, foi um crescimento muito, muito importante. Você foi colocado a ferro e fogo, então, num momento que bom, né? Que você estava ali, né? Você ajudou muita gente. Depois a gente volta nesse assunto aí, tá? E o que eu ia falando? Tá, agora acho que vale a pena a gente falar do negócio que a gente não conversou. Eu só falei da minha faculdade, né? E a minha faculdade, que é a nossa faculdade nós três, ela é uma faculdade do esquema de ensino tradicional. Aula expositiva, aluno vai para casa. Mas existem faculdades hoje que é metodologia ativa, principalmente medicina. O que é isso? Te dá um tema, o cara vai lá, fala um pouquinho sobre um tema, fala assim, ó, quero que vocês saibam tudo sobre diabetes. Tipo uma aula invertida. Uma aula invertida. Fala assim, eu quero que vocês saibam quais são os principais grupos, fator de risco, fator protetor, não existe isso, mas tipo, eu só estou dando um exemplo, entendeu? Aí você chega em casa e vai pesquisar aquilo, se vira, procura a bibliografia, chega e fala daquilo. Tá. E eu acho muito válido a gente tocar nesse assunto, por quê? Porque eu acho que os alunos da metodologia ativa, os caras também saem preparados. Sim. E se eu tivesse isso... a gente teve isso não vou lembrar o nome agora da matéria, mas tipo, tive uma matéria que foi assim, metodologia de pediatria, por exemplo, e teve uma outra... Mas tá, pediatria era assim, era tutorial. Você chegava, o cara dava uma aula tipo expositiva sobre a doença, ó, quero que vocês saibam tudo sobre isso daqui, respondam essas 7 perguntas. Ele chegava e falava assim, fala sobre isso daqui, fala sobre isso daqui, fala sobre isso daqui. E aí, tipo, a aula era construída. Era um debate. Era um debate. O que eu tô vendo agora? O que eu tô pensando? Cara, não dá tanta diferença assim, tipo, não tô falando que nenhum nem outro é melhor. A construção do conhecimento pelas duas vias, para mim, do mesmo jeito. Para mim é importante. Eu acho que é legal. Tanto é que quem construiu esse método aqui em Maringá foi um dos professores meu que dá aula de metodologia tradicional. Mas ele, na outra faculdade, ele colocou desse jeito. Eu acho assim, uma mensagem que eu colocaria para o ouvinte agora. Cara, independente do método, vai estudar. Tipo, independente do método, vai estudar e procura buscar isso. Não para de estudar. Não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença em você se tornar bom se você estudar bastante. E independente da área, né? Tipo assim, você tem que ser bom, você tem que mirar ser o melhor. Se eu vou ser médico, vou ser engenheiro, vou ser professora, eu vou ser bom no que eu escolhi. E ponto final. Ponto. É isso aí. Na pandemia que você estava falando que você passou pela linha de frente e tal,
E também na vida de médico, assim, tem bastante estresse psicológico. Na pandemia eu acredito que sim, mas na vida do médico, assim, na rotina do médico, na consulta, nos plantões, como é que... Agora assim, a vida tem de médico vida mesmo. de médico, assim mesmo. Nós temos algumas coisas. Na pandemia foi diferente e assim, quem tinha algum fator de risco, quem tinha alguma coisa, os caras não quiseram se expor. O medo tava muito O grande. medo estava muito grande. Então, assim, eu preciso falar e eu vou ser recriminado por isso, recriminem, etc. Mas, assim, as pessoas que deveriam estar cuidando dos doentes na pandemia, que eram os caras capacitados, não foram. São os bundões, entendeu? Não foram. Quem que foi? Recém-formado. Recém-formado, que não sabia entubar, que não sabia cuidar direito do doente, que foi obrigado a aprender com o outro cara que era corajoso. E assumiram as UTIs, assumiram as outras coisas. Só que a gente aprendeu. E uma tristeza das grandes que a gente tem assim, por exemplo, eu tive amigos ou colegas que cuidaram, vamos dizer assim, eles não só cuidaram, eles estruturaram serviços de UTIs específicos para Covid, cuidaram disso tudo. Quando o Covid acabou, todo mundo falou assim, ó, muito obrigado pelo serviço prestado, você não é intensivista, você não tem RQ. Tchau. Tchau. Gratidão zero. Zero. E foi isso que aconteceu, entendeu? Então, assim, essa é o meu emocional sobre isso. Sim. Mas, assim, Covid foi uma doença ingrata. Primeiro, vamos fazer um paralelo também. O que é o paralelo do médico em si? O paralelo do médico em si, eu penso, nossa, eu tenho que aprender a fazer isso. E se eu aprender a fazer isso, que tesão. Nossa, eu aprendi a fazer isso. Mas para você aprender a fazer isso, uma pessoa teve que sofrer. Entendeu? Uma pessoa teve que padecer. Uma pessoa passou por aquela patologia. Sim. Uhum. Então, assim, graças a Deus que eu já tô chegando na fase de que eu não quero mais, tipo, as doenças e tal. Eu já quero, já provei pra mim mesmo que eu posso, entendeu? Eu acho isso. Uhum. Agora, essa é a vida do médico. Sim. E o que é a vida do médico? Eu resumiria num conto que eu fiz uma vez. Você já perdeu o aniversário do seu melhor amigo? Rapaz, provavelmente já deve ter perdido algum aniversário. Você já perdeu o aniversário do seu melhor amigo? Memória eu não tenho. Vocês não perderam. Sabe por quê? Dia 25 de dezembro, vocês estavam lá, com a sua família, com as coisas. Verdade. Quem que é o seu melhor amigo? Sem dúvida, Jesus Cristo. Então, eu já perdi o aniversário do meu melhor amigo. Tipo, é muito triste isso. Vocês não têm noção, tipo, de como arrepia. A Tipo, vida é diferente. é né? diferente. A vida Você é diferente. perder, tipo... Uhum. Datas importantes. Você sabe o que é a maior alegria, tipo, da minha vida, assim? Eu queria juntar a minha família inteira, tipo assim, falar assim, ó, vamos fazer. E na primeira vez que eu consegui juntar, eu não tava. Ah, você... Não é que eu, tipo, fiz isso, não é porque era obrigação, não tinha como. Foi legal e tal, mas assim, você abdica de tudo. Quem gosta da coisa mesmo, quem quer fazer um negócio sério, não é só pelo dinheiro. Ah, tem o dinheiro também. O dinheiro é massa pra caramba. Eu brinco assim que eu sou muito bem pago pra fazer a coisa que eu tenho mais tesão na minha vida. Mas assim, o dinheiro também... a profissão também te suga tudo. Sim. Entendeu? É isso que eu penso. Posso estar errado? Você abdica de muita coisa. Abdica de muita coisa. Faz quanto tempo que a gente não se vê? Sim. Eu não lembro a última vez que eu te Isso vi. que a gente é assim, amigo mesmo. Amigo. Começou A a gente carreira conversa junto, todo dia, a gente tem um conversa. grupo no Instagram, a gente manda meme, vídeo vez todo dia, só que a gente fazia mais de 2 anos que a gente não se via. Não se via. Tipo assim, eu e o Rubens, a gente se vê porque a gente trabalha junto, se vê todo dia no serviço, a gente almoça um monte de dia na semana junto. Mas o Gabriel fazia 2 anos, de fato, que a gente não se via mesmo pessoalmente. Aí tá. A gente tá se vendo agora. Pra galera saber, a gente se encontrou aqui na frente do estúdio, foi. no podcast. Né, Era pra fazer se essa encontrar gravação. antes, mas o que eu tava fazendo? Eu tava dentro de um segundo hospital que eu vim visitar Sim. em Maringá hoje. Ah, tá. Por exemplo, a minha avó. Minha avó, no último dia das mães, eu só consegui ligar pra ela 8h40 da noite. No último dia das mães. Eu não sabia que eu tava de plantão no dia das mães.
E eu reverti 2 PCRs. Você tem noção que é isso? Você não tem noção o que é reverter 2 PCR no Dia das Mães. Explica pra galera o que é uma PCR. Nem parada cardíaca. O cara tá morto, a gente, tipo... Volta aí. Não, É quem volta é Deus. A gente dá um... Eu dei um empurrão. Mas nesse dia, uma PCR muito louca, assim, que... enquanto eu tava ligando pro SAMU, eu massageava, eu mesmo chocava e assim ia. Então, cuidei da doente depois lá na UTI e depois a doente ficou bem. Mas eu liguei pra minha avó falou assim, 40 minutos. Ah, tá bom. 40 segundos. A gente tá jantando. Depois desse dia, a gente não se falou mais. Então é isso ser médico, você abdica de tudo. E aí, a gente chegou num momento importante, que assim, né, a gente tem essa conversa, a gente fala de vida de professor, vida de médico, mas o mais importante é a gente entender que existem seres humanos aqui. E de tipo assim, né, existe toda uma abdicação de eu tenho que estudar muito para chegar onde eu quero, mas não é só estudar, você tem toda uma vida depois. Então você tem que ser bom aqui e você tem que continuar sendo bom depois. Né? De você, eu vou deixar de passar um ano novo, vou deixar de passar um Natal com minha família porque eu escolhi essa profissão para minha vida. Então não é você escolher a profissão, porque eu vou ganhar bastante dinheiro, eu tenho uma referência assim, assado. Não, existe um caminho difícil já no começo e existe depois um caminho gigantesco depois. Então eu vou fazer porque eu quero fazer, porque minha função é ajudar pessoas mais tarde. Concordo plenamente. Tá. Pra gente voltar ainda continuar no tema do estudo. Se a gente esgotar o tempo, segue, porque tem muita coisa pra falar. Só que daí chega uma luz no fim do túnel do médico. A residência médica. Não que, a residência vai te tirar, você é um Zé Ruela, que eles pregam, né? Você começa a já pensar na residência no 6º ano ou antes disso? Geralmente, quem também é centrado antes já entra já sabendo o que quer, ou Mas do mesmo jeito que a gente errou no passo, que a gente não fez, a gente não fez, eu não fiz a radiologia que eu passei, eu também não fiz a residência, né? Mas, se você for pensar em estudar para residência, você tem uma aula de um cursinho bom, que existem vários. Não tô fazendo. Aí vem um segundo cursinho. É um segundo cursinho. Tá, só que é uma merda, porque é 6 horas de aula, em um dia, né? Um exemplo. Uma vez por semana. Totalmente diferente do cursinho inicial, né? As aulas, o jeito de estudar. 6 horas do mesmo tema. 6 horas do mesmo tema. Você acha que você aprende alguma merda com isso aí? Então não é uma aulinha de física, depois uma aulinha de história para relaxar, não. depois uma matemática. Não. É pauleira 6 horas seguidas. Pega um rim, destrincha o rim em 6 horas. É isso aí. Pronto. Aí... Então, se você reclama de uma aulinha de física de 40 minutos, sinto muito. Aí tá. Você tem 60 questões, geralmente, na apostila para fazer. Todo mundo já sabe 60 questões daquele tema. Aí você faz aquela... Marca X, verdadeiro Marca falso. X. Marca X. Marca X. Tá, faz as 60 questões. Aí, se você for um cara mais aplicado, igual a gente estava falando, você vai procurar a prova daquela banca para você fazer. Certo? Mas aí surgiu um negócio muito louco. Chamado cards. Sabe o que são flashcards? Revisão espaçada. Revisão por... Um artigo... eu não vou lembrar agora a universidade, mas é o 101. Depois eu vou colocar no link para vocês mandarem. Tá. 101. Comprova, por estudos e N de pacientes que estão estudando, que o método de revisão espaçada é o melhor método de estudo já feito. Sim. Então, assim, você vai assistir a aula, você faz as questões, você revisa com 7 dias, você faz questões com 15 dias, você retoma o tema com 30 dias. É o melhor método de estudo, revisão espaçada. Você vai fazendo flashcards, revisando com flashcards. Isso aí. Aí, a galera na residência, geralmente... Para estudar para residência, geralmente é uma média de 13 mil a 18 mil questões no ano. Então você tem questões, você tem um norte, você escolhe, eu quero prestar o EM, quero prestar o EL, quero prestar Sesumar. Então eu vou fazer só questões dessas 3 provas. Sim. Entendeu? Então, você tem um norte. Você sabe que o cara vai cobrar. Às vezes ele vai cobrar a mesma questão mudando do sim pro não. Sim. Muda número, às vezes. Muda número. Então, assim, tá.
Isso é um exemplo. Agora a gente tem o outro ponto do estudo. Como que foi o seu estudo de mestrado? O que você pegou o tema? O que você fez com o tema? Destrinchou. Destrinchou o tema. Você arrebenta. Esgotou o tema. O que você fez? Colocou o PubMed lá, Google Escolar, e colocou lá, tipo... E aí pega artigo, artigo. Dedão do pé. O que tem sobre dedão do pé? Lê. No nosso caso, é tipo assim, tenho lá o tema de efeito fotoelétrico, por exemplo. E aí você vai ver os artigos, as maneiras que ele já foi ensinado, qual foi o melhor caminho, o que o cara fez, se ele fez a experiência, se ele fez uma aula invertida. Então, você entende os processos de você ensinar uma pessoa tal conteúdo. E aí, cada conteúdo também tem um melhor jeito de ensinar, não é todos do mesmo jeito. Esse foi o tema do seu mestrado, né? Foi o tema do meu mestrado. O meu, por exemplo, foi jogo do tipo NIM. Então, tipo, você procura, foi em cima de número binário, então você puxa, número binário. Você, um monte de artigo de número binário. Você lê, você vai entender tudo aquilo, você vê a melhor forma de apresentar, igual o Rubens estava falando. Você estuda, por exemplo, o jogo do tipo NIM. Estudou, monta um jogo. Aí tem o autor, que às vezes tem um autor específico que só está estudando isso daí, você já leu 3, 4 artigos do mesmo autor. Exato. Você já sabe a linha. Quando você vê o nome, você já sabe o que o cara está pensando. Exatamente. Então, assim, existem formas e formas de se chegar ao conhecimento sem a gente pensar em nenhum autor filosófico. Nós estamos falando só da maneira que a gente está. Então, assim, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar, como que tá essa questão de, Então, chegando nesse ponto, né? O que você espera da medicina futuramente? Porque comparando, 15 anos atrás, eram pouquíssimas universidades que tinham medicina e saíam poucos médicos por ano. Hoje, a realidade é totalmente diferente. Você tem, por ano, muito mais médicos saindo formados do que há um tempo atrás. O que você espera? Como você compara? Qual o futuro da medicina? Na sua opinião? Na minha opinião, quem sou eu, né? Eu sou vamos dizer assim, quem sou eu na fila do pão? Mas o que eu espero no futuro da medicina é isso aqui, ó. Nós estamos saindo, disso daqui. Isso aqui é um estetoscópio, Litman, né? Não estou patrocinado nem nada. Mas a gente está vindo para isso aqui, ó. Que é um ultrassom portátil. O que eu quero que... Ultrassom portátil. Ultrassom portátil. Eu levo na... O que ele faz? Por exemplo, domingo, eu estava de plantão e a gente teve um trauma grave de um paciente que caiu da moto, caiu sozinho, o cara não tinha nada a ver, não estava utilizado. Um acidente. O cara, chefe de família, sem nada. Sim. Teve um pneumotórax. E coloquei na ambulância, entubei e tal, e fui passando ultrassom, liguei pro meu amigo mesmo, na Santa Casa. Eu tava no SAMU, ele tava na Santa Casa. Falei, Du Knaut, sigam lá, meninas, tá solteiro. Aí eu peguei e falei assim, Du, prepara aí um dreno de tórax, porque eu acho que tem pneumotórax, a gente vai precisar drenar. Porque na ambulância e tal. Então, assim, isso daqui, se ele não tivesse isso aqui, o que ele ia ter que fazer? Isso daqui, ia ter que fazer um exame de imagem na tomografia, o paciente poderia deteriorar. Então, até o tempo de resposta com isso aqui diminuiu. Então, o que é isso aqui? É uma tecnologia disruptiva. Tá? Por exemplo, o que eu posso mostrar com isso aqui? Se chegar, vamos supor que o Rubinho caiu da bis. Se o Rubinho caiu da bis, e machucou o baço. Esse baço sangra, certo? Tem que tirar esse... Eu consigo ver isso aqui. E eu tô lá em Cianorte e o Rubinho sai daqui. E você foi lá pra lá me visitar. Eu ligo pra cá e falo, sei lá, quem tá aqui no HU, eu falo, o Rubinho tá chegando aqui sem sangue, prepara uma bolsa de sangue e prepara o cirurgião, que vai ter que cortar o baço dele. Sim. E vai ter que passar o ultrassom dele. Vai ter que passar vai ter que passar sangue nele, vai ter que operar ele para cortar o baço. É isso que acontece. Entendi. Então, o tempo de resposta é muito maior. Melhor, né? Muito melhor. E ele manda essas informações para onde? Pro meu celular. Ele manda pro celular. Então e você faz a imagem, já vê aqui. Já vê aqui. Caramba. Muito massa. Que então, absurdo. assim,
Outra coisa, isso aqui é o que eu tô pensando agora. Aham. Agora, o Da Vinci. O que é o Da Vinci? Inclusive, perdeu a patente agora recentemente. Com a tecnologia 5G. Você falou de 5G agora, só porque você puxou, eu lembrei disso aí. O Da Vinci é um robô de cirurgia operado, Cirurgia virtual. operado por telemedicina fora, Uhum. internet 5G. Então, se um cara tá lá nos Estados Unidos, ele opera o cara aqui por 5G. 5G possibilitou essa E na possibilidade. cirurgia eu preciso colocar só um enfermeiro ali, alguma coisa? Só Não, pra... geralmente tem um médico. Tem um médico também, entendi. Geralmente tem um médico, um anestesista, ele posiciona essas coisas e tal. Entendi. Eu nunca vi, mas assim, eu, pelo que eu vi na internet é assim. Entendi. Então, assim, tem um médico assistente que tá ali cuidando, tem o médico Anestesista. anestesista e o que tá operando lá, Entendi. entendeu? No Então, 5G o cara consegue operar. O futuro da medicina que você vê é uma medicina muito mais tecnológica, é isso. Infelizmente, é assim, não foi da maneira que eu fui criado. Da maneira que eu fui criado na minha academia, na UEM aqui, foi que a gente deveria fazer o raciocínio clínico. Uhum. Mas o futuro da medicina passa um pouco por tecnologia dura, que a gente diz que é isso daqui, ó. Em que em alguns casos, por exemplo, esse de ultrassom que você está mostrando, que também facilita, assim, né? Além de facilitar, o tempo de resposta é melhor. Às vezes o paciente sofre menos, você totalmente consegue dar um portátil. diagnóstico mais rápido, inclusive, o paciente. E portátil, cabe no bolso, né? Do médico. Sim, sim. Outra coisa que a gente pensa sobre a medicina que eu coloquei aqui para falar com vocês, né? Dessa questão de mais médicos e tal, a gente primeiro falou da democratização, do futuro da medicina. Agora, o que eu acho das escolas? Quanto mais vagas, mais médicos, etc. Isso. Eu acho que a gente está vivendo uma democratização do acesso a essas vagas. O que eu espero? Quem que sou eu? Não sou ninguém, mas eu espero que essas universidades que abram cumpram os 3 papéis. O quê? Ensino, pesquisa, extensão. O que é o ensino? O ensino é uma boa aula, cobre do aluno, e o aluno sai bem informado. Pesquisa. Você fez PIBIC? Eu fiz PIBIC. Eu fiz 2 PIBIC. Eu ganhava a bolsa. Mas o meu PIBIC. Eu estudei melatonina antes de chegar no Brasil com paciente HIV positivo. Os pacientes relataram que, dormiram melhor. Então, eu publiquei isso. Então, foi importante. Extensão, né? Extensão. A gente tem 10 mil horas. Eu não conheço uma universidade que tenha tantas horas quanto a UEM. Eu não estou falando bem ou mal, desculpe. Sim. Não estou falando bem ou mal. Cansa, é chato, mas a gente tem 10 mil horas, tanto é que a gente não tem TCC, o curso de medicina. 10 mil horas. Por quê? Porque no internato você está servindo, naquela, você está dando plantão, você está servindo a comunidade, você está prestando um auxílio médico. Sim, tanto é que essa era outra pergunta, além do curso na medicina, o que você recomenda o cara fazer? Alguma coisa fora? O que além do curso em si é recomendado? Inglês médico, para começar. Se não faz inglês e não sem inglês médico, olha, eu não fiz. Estou subsistindo, beleza, ok. Mas se eu pudesse, se fosse o meu filho, eu deixava de comprar alguma coisa e falava para ele, faça o inglês médico, faça o inglês, intercâmbio. Você pode? Vá. Eu nunca pude, mas eu queria ter ido, entendeu? Mas eu vou fazer isso. O que mais? Além disso tudo, É que nas engenharias a gente tem as empresas júniors, né? Que daí você já começa a testar, fazer projeto. Então, tem alguma coisa a mais do curso para eu fazer, para eu ficar... Liga principalmente da área que você quer. Eu refundei uma liga de medicina intensiva, inclusive deixaram morrer. Obrigado, viu? Deixaram morrer a liga de medicina intensiva, mas essa liga de medicina intensiva... No primeiro ano, no segundo ano, a gente mandou 6 trabalhos para o Mundial de Terapia Intensiva. Um deles sendo publicado numa revista A1, que é a Critical Care Journal of Medicine, que é topo do topo da medicina intensiva. E eu mandei um caso
e um relato de caso de H2N3, acho que era aqui. Ele tá fazendo mão esquerda desse, viu? Ó, aí, tipo, H2N3 aqui em Maringá. E com esse caso, eu ganhei a inscrição do congresso, eu ganhei a passagem, as coisas, tudo. Então, assim, você tem que fazer. Isso aí conta para currículo. Na prova de residência, por exemplo, tem universidade que é 90% teórica e 10% prática. Tem algumas que são 50% teóricas, 40% currículo, 10% prática. Então, assim, seu currículo é muito importante. É muito importante. E se você pensa em algumas coisas, tipo, para sua especialidade, eu acho que vale a pena. Você tem que fazer, você tem que se envolver em liga, projeto de extensão. Você tem... Cara, a universidade é um... A universidade deu tudo, me deu tudo que eu tenho. Você tem que o que deu para vocês as coisas que você tem? A universidade. Sim. Então, tipo, você tem que viver ela. Eu acho que é isso. Essa última frase que você falou é uma frase que me marcou muito, que foi uma frase que um professor meu, uma vez na universidade, ele disse para mim. Eu lembro que foi o primeiro ano que eu estava na faculdade, curso de cálculo 1. Inclusive o nosso editor, ele faz um curso de exatas também. Tá apanhando. Ele tá apanhando em cálculo 1, ele falou para nós. O meu professor, eu lembro que eu fiquei de exame. Primeira vez que eu fiz cálculo 1, eu fiquei de exame. E eu fui conversar com o professor e tal, e justamente, igual o Gabriel falou, buscar às vezes o que o professor queria cobrar na prova, para você focar um pouquinho mais, para você, sei lá, resolver mais exercícios, para chegar na prova ter um pouco mais de facilidade. Aí ele falou para mim, Thales, eu sei, você vai passar. Ele falou, eu sei que você vai passar, porque você está estudando. Mas eu acho que você precisa viver um pouquinho mais a universidade. Ele usou exatamente essa mesma frase. Você tem que viver a UEM. Ele falou para mim. No momento que você começar a viver mais a UEM, no momento que você começar a viver mais a universidade, a estar ali dentro de fato estudando, se dedicando, a sentir aquela atmosfera assim, da universidade, você vai ter menos dificuldade na tua vida de estudante. Né? O viver a universidade. Então essa foi uma frase que marcou assim pra caramba. Só puxar um gancho aqui, sem vocês me dar liberdade, mas estou puxando. Fique à vontade. O CFM, tipo, o futuro da medicina aí, para quem está saindo agora, que está assistindo a gente, está saindo da faculdade, o CFM se posicionou contra essas cotas de residência, tá uma polêmica da bexiga, tipo, acho que vale a pena a galera se informar antes de prestar uma prova de residência, porque, por exemplo, a prova de residência da UEL, inicialmente as inscrições foram canceladas, porque uma coisa foi o que eles aprovaram, outra coisa foi o que o CFM quis, entendeu? O Conselho Federal de Medicina. Então, acho que vale a pena, antes de prestar as provas, se informar. Tá. Agora, sem dúvida, o futuro da medicina, o médico que quer ser melhor, que quer estudar, vai ter que aprender a lidar com inteligência artificial, telemedicina, a gente já faz telemedicina demais. Eu faço ultrassom e ligo, tipo, eu tô aqui com o celular, peço para outra pessoa, liga e fala, o que você acha disso daqui? Telemedicina. Eu tenho os meus amigos, eu falo, ô Wagner, um abraço. Ô Wagner, o que você acha desse eletro? Tipo, eu peço, entendeu? Isso é telemedicina, é uma comunidade, entendeu? E o CFM, na gestão 2024, 2029, eles vão implantar um exame de proficiência em medicina. Não tem para onde correr. Isso é tipo uma OAB, então? Uma OAB, é isso que vai acontecer, entendeu? E é necessário, né? Olha, se eu falar que é necessário e o cara reprovar, eu não sei, eu acho que assim, quanto mais você oferta vagas, você tem os 80% médio, você tem os 10% gênero, você tem os 10% ruim. Você sabe disso. Sim. Curva de Gauss, Sim. Não tem pra onde correr. Curva normal. Curva normal, entendeu? Aí, falando da metodologia ativa e normal, é isso daí. Se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, a gente tá com... Tem tempo ainda ou não? Cara, se você quiser só falar um pouquinho aí pra gente finalizar de último tema, coisas que afetam o cara aprender. Tipo assim, o cara fazer uma academia também junto, como que ele pode viver ou vivenciar um estudo para ele se sair melhor, tanto em vestibular, tanto na universidade, tipo assim, não ficar só em alguma coisa, né? Eu acho que fica ruim psicologicamente para a pessoa, né? Vício. Qualquer vício. Qualquer vício atrapalha. Atrapalha.
vício em nicotina, vício em álcool, vício em pornografia, é importante falar isso, que é muito grande. Então, tipo, parem com isso, gente. Pod, vapor, qualquer tipo de vício, tipo, que tire sua concentração, essas coisas, é negativo. Não vão pra esse lado. Não, por favor, não vão pra esse lado. Eu acho que a gente, assim... Coisas legais, tipo, fazer uma atividade física... Quando você faz atividade física, a partir de 20, 30 minutos ali, você já começa a liberar endorfina. Endo, dentro. Fina, remete. Não tô falando que é a mesma coisa. Morfina, analgésico. Então, analgésico interno. O que acontece? Você fica relaxado, você fica mais tranquilo, aquela tremedeira vai embora, aquela coiseira vai embora. Aquele entendeu? olho tremendo, assim. Não. Isso não existe. Por quê? Porque você tá... Então você tá tipo, se cuidando, o seu corpo entende que você tá se cuidando, entendeu? Praticando atividade, suando. Então, cuidar de mente, cuidar de corpo. Então por que nos primeiros 10 minutos é difícil? E depois dos 20 minutos você não quer parar mais? Por quê? Porque você tá liberando esse neurotransmissor, entendeu? Então eu acho que assim, se eu pudesse passar uma mensagem para todo mundo que tá vendo a gente, que tá estudando, ralando igual a gente tá, eu passaria, tipo, para focar em 4 áreas da nossa vida. Primeira delas, social. Você tem que sair com seus amigos, você tem que estar com a sua família, você tem que estar com seu namorado, com sua namorada, não importa. Você tem que sentir isso, entendeu? Faz parte da vida do ser humano, é social, entendeu? Segundo, espiritual. Não importa no que você acredite. Se você não acredita em nada, medita. Não importa. Paz, né? Paz. Tipo, você tem que estar bem com você mesmo, com o espiritual, certo? A parte física é a terceira que a gente já falou aqui agora. Sim. Fazer o exercício físico, se cuidar. E o estudante, ele tem a 4ª área, que é o quê? O conhecimento. Mas eu falei do conhecimento uma quarta coisa. Então, se eu pudesse, antes de qualquer coisa, eu queria que você estivesse bem antes de você ser estudante, antes de você passar na academia. Porque na academia você vai entrar. Você vai conseguir entrar na universidade, no que você está almejando. Mas você tem que estar bem consigo mesmo para você aguentar o processo. E viver o processo, né? Não só pensar na conclusão. Sim, viver a universidade, como você falou. É isso. É isso. Depois, se vocês me convidarem mais, temos muito mais coisas para falar. Tipo... onde vai a ciência, casos, para onde vai a ciência brasileira, o que a gente pode esperar do futuro, tipo, tô aqui à disposição. É ficar um dia inteiro conversando, né? É muito papo, é muito assunto. Moçada, mais uma vez, agradecer você por ter ficado aqui até o final do nosso vídeo, agradecer também o Gabriel, nosso querido convidado desse nosso segundo episódio, um amigo, inclusive. Mais uma vez aqui, trazendo para você conteúdos, mostrando para você que às vezes a gente não é só professor. A parte humana, do médico, do professor. A parte conversa, nesse papo, o nosso social, nossos amigos, uma conversa, e mostrar para você um pouco da nossa história também, igual a gente compartilhou um pouco com você, então isso também é muito importante. E, Gabriel, agradecer você também por estar presente. Eu sou grato, tipo, vocês sabem que eu gosto muito da educação, tanto é que eu tô voltando agora, tá voltando pro mestrado, você passou? Não passei, não interessa se eu vou prestar 3, 4, 5 anos de prova, eu vou entrar, não interessa, tipo... É o objetivo. É o objetivo, igual vocês, não passei no primeiro, no segundo, no terceiro vestibular, não interessa, eu vou até o final e vou passar, isso aí. Entendeu? Então assim, e vou entrar numa vaga de residência e vou pensar em outras coisas. Mas cuidem-se. O que precisarem de mim, conta comigo. Se quiser mandar questão de química, manda também, eu respondo. Beleza? Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui o Instagram do Gabriel, o Instagram do Papo Professor, beleza? Muito obrigado por assistir até também, aqui. O Instagram do Rubens vai aparecer aqui na tela para você. Né? Vai estar no link aqui abaixo também. Entra lá, segue a gente, curta. Né? A gente tem que seguir esse roteiro, ativa o sininho de notificação, tá bom? Compartilha o nosso vídeo com os colegas para todo mundo acompanhar o nosso Papo Professor. E esse foi o nosso segundo episódio. Valeu, um forte abraço, tamo junto. E a gente fica por aqui hoje.